Você já parou para pensar em quantas vezes os animais demonstraram um instinto notável para ajudar os humanos? Muitas vezes, eles vão além do que podemos imaginar, fazendo coisas que desafiam a lógica e nos surpreendem. Neste vídeo, vamos explorar algumas histórias impressionantes de animais que agiram heroicamente para salvar vidas humanas. Prepare-se para se emocionar e se surpreender com essas incríveis histórias de coragem e instinto. Vamos começar com um dos animais mais leais que conhecemos, o cão. Os cães não são apenas nossos melhores amigos, mas também têm uma habilidade inata para perceber quando algo não está certo. Um exemplo notável é o caso de um cão chamado Max. Max era um Golden Retriever que se tornou um herói local depois de resgatar seu dono de um incêndio em sua casa. Enquanto as chamas consumiam a residência, Max latiu desesperadamente, acordando seu dono que estava dormindo profundamente. Graças ao instinto de Max, ele conseguiu sair a tempo, e os bombeiros chegaram rapidamente. É impressionante pensar que esse ato simples de lealdade e coragem fez toda a diferença entre a vida e a morte. Mas não são apenas os cães que se destacam nessa área. Você sabia que os golfinhos também têm um histórico de salvamento? Há várias histórias de golfinhos que ajudaram pessoas em perigo no mar. Um exemplo incrível ocorreu em 2004, quando um grupo de turistas estava nadando em uma praia na Nova Zelândia e se viu cercado por tubarões. Os golfinhos apareceram, formando um círculo ao redor dos nadadores e mantendo os tubarões afastados até que as pessoas pudessem voltar à costa em segurança. É incrível como esses animais inteligentes podem perceber quando alguém está em perigo e agir rapidamente para protegê-los. Agora, vamos falar sobre outro animal que, embora não seja tão comum como o cão ou o golfinho, também possui um instinto protetor notável, o gato. Muitas pessoas consideram os gatos seres independentes e solitários, mas há várias histórias que mostram que eles também podem ser heróis. Um caso famoso é o de um gato chamado Pudding, que salvou sua dona de um ataque cardíaco. Quando Pudding percebeu que sua dona estava tendo dificuldades, ele começou a arranhar a porta e a latir, chamando a atenção de vizinhos que correram para ajudar. Eles conseguiram chamar a ambulância a tempo, e graças a Pudding, sua dona sobreviveu. Isso nos faz pensar sobre como os gatos também têm um instinto aguçado para perceber quando algo está errado. Agora, vamos nos afastar um pouco da Terra e explorar o mundo dos animais marinhos. Você já ouviu falar dos tubarões-baleia? Esses gigantes gentis não são apenas impressionantes por seu tamanho, mas também têm um comportamento surpreendente. Há relatos de tubarões-baleia que, ao perceberem um mergulhador em apuros, se aproximam para ajudá-lo. Um caso famoso é o de um mergulhador que ficou preso em uma rede de pesca. Quando um tubarão-baleia se aproximou dele, o mergulhador conseguiu se agarrar à sua dorsal e foi levado para a superfície, onde outros mergulhadores puderam resgatá-lo. Isso nos faz refletir sobre a incrível empatia que esses gigantes marinhos podem ter. Outra história fascinante é a de um cavalo chamado Hero. Hero era um cavalo de trabalho que ajudava a puxar carroças em uma fazenda. Um dia, seu dono caiu de uma altura enquanto trabalhava e não conseguia se levantar. Hero, percebendo que seu dono estava em perigo, correu para a estrada e começou a relinchar desesperadamente, atraindo a atenção de um vizinho. O vizinho correu para ajudar e conseguiu levar o dono de Hero para o hospital, onde ele recebeu tratamento imediato. Mais uma vez, vemos que o instinto protetor dos animais pode nos surpreender e, em alguns casos, até salvar vidas. Falando em instintos, você já considerou o que acontece com os animais selvagens? Eles também têm suas próprias histórias de heroísmo. Em 2016, um elefante na Índia foi visto ajudando um homem que havia caído em um poço. O elefante, ao perceber que o homem estava em apuros, usou sua tromba para empurrar uma palmeira em direção ao poço, permitindo que o homem escalasse e saísse. Isso mostra que mesmo os animais selvagens podem demonstrar empatia e agir de maneira altruísta quando veem alguém em perigo. E não podemos esquecer das aves. Algumas espécies de aves são conhecidas por suas habilidades de resgate. Por exemplo, em 2020, uma coruja foi vista salvando um filhote de gato que havia caído em uma piscina.
A coruja mergulhou na água e trouxe o gatinho de volta à superfície, onde os humanos puderam resgatá-lo. Esses exemplos nos mostram que, independentemente do tamanho ou da espécie, os animais têm um instinto incrível para ajudar os outros, muitas vezes sem esperar nada em troca. Agora, imagine se pudéssemos aprender com esses exemplos. O que esses animais nos ensinam sobre empatia e compaixão? Eles nos lembram que, independentemente das nossas diferenças, todos podemos ajudar uns aos outros. A bondade e a coragem não têm limites, e os animais são um reflexo disso. Muitas vezes, eles não apenas cuidam de seus próprios, mas também estendem a mão a outros seres, mostrando que a compaixão é uma linguagem universal. Em conclusão, ao longo de nossa jornada hoje, vimos várias histórias inspiradoras de animais que salvaram vidas humanas. Desde cães heróicos até golfinhos protetores e até mesmo gatos, cavalos e elefantes, esses animais nos ensinam valiosas lições sobre amor e altruísmo. Então, da próxima vez que você encontrar um animal, lembre-se do poder que eles têm de mudar vidas e inspire-se a fazer o mesmo. Vamos nos tornar pessoas que não apenas cuidam de nossos amigos peludos, mas que também demonstram compaixão uns pelos outros, assim como eles fazem. Às vezes, as histórias de resgates vão além da nossa compreensão. Um exemplo notável é o de um grupo de ratos de laboratório que, após serem resgatados de uma situação de abuso, desenvolveram um comportamento extraordinário. Em vez de se tornarem agressivos ou reclusos, esses ratos começaram a ajudar uns aos outros a escapar de obstáculos em seus recintos. Essa demonstração de solidariedade e cooperação é um testemunho de como, mesmo sob circunstâncias adversas, o instinto de proteger e ajudar pode prevalecer. E, claro, não podemos esquecer das abelhas. Embora muitas vezes associadas à polinização e à produção de mel, as abelhas têm um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Recentemente, um grupo de apicultores descobriu que as abelhas, ao perceberem uma ameaça iminente à colmeia, se uniram para criar uma bola viva ao redor de um invasor, aquecendo-o até que ele não pudesse mais se mover. Essa ação não apenas protegeu a colmeia, mas também exemplificou o instinto de trabalho em equipe que é vital para a sobrevivência de suas colônias. Esses exemplos ressaltam a importância de entendermos os instintos naturais que existem nos animais. Muitas vezes, nós, humanos, esquecemos que compartilhamos este planeta com seres que têm uma conexão profunda com o mundo ao nosso redor. Esses animais, com seus instintos de salvar e proteger, nos lembram que devemos estar atentos às necessidades dos outros, seja de nossa espécie ou não. Se você gostou desse vídeo e deseja ouvir mais histórias inspiradoras sobre o mundo animal, deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências com animais que mostraram coragem e compaixão. A sua voz é importante, e juntos podemos criar uma comunidade que valoriza e respeita todos os seres vivos. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos repletos de curiosidades e aventuras do reino animal. Os dragões sempre povoaram nossa imaginação. Desde contos antigos até os filmes modernos, essas criaturas míticas nos fascinam com sua imponência, força e, claro, sua habilidade de soltar fogo. Mas e se eu te dissesse que existem dragões de verdade no nosso mundo? Eles não cospem fogo, mas têm características tão impressionantes que poderiam facilmente ser protagonistas de qualquer lenda. Hoje, vamos mergulhar em um universo fascinante, dos animais que mais se aproximam dos lendários dragões. Fique comigo até o final, porque o último da lista é simplesmente surpreendente. Dragão de Komodo, um verdadeiro gigante entre os répteis. Esses lagartos incríveis, nativos da Indonésia, são conhecidos por seu tamanho impressionante, podendo alcançar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Sua aparência é quase como a de um dragão medieval, um corpo robusto, pele escamosa e uma língua bifurcada que parece saída de um conto de fadas. Mas o mais interessante é a sua saliva. Cheia de bactérias e toxinas, ela é uma arma mortal. O dragão de Komodo morde sua presa e a segue pacientemente enquanto as toxinas fazem efeito. Esse comportamento predatório, combinado com sua aparência, o torna um dos animais mais fascinantes e aterrorizantes do planeta. Outro exemplo incrível é o dragão voador, ou Draco volans, um pequeno lagarto que habita florestas no sudeste asiático.
Ele não é um dragão gigante, mas tem algo que o torna muito especial, a capacidade de voar. Na verdade, ele não voa como um pássaro, mas pode planar de árvore em árvore graças às suas costelas modificadas que sustentam uma membrana semelhante a asas. Imagine caminhar pela floresta e ver um desses pequenos dragões só planando entre as árvores. Não é difícil entender por que ele recebeu esse nome. Agora, vamos falar de algo que vive no mar. O dragão marinho folhado é uma criatura que parece ter saído de um sonho. Encontrado nas águas costeiras da Austrália, ele é um parente próximo do cavalo marinho, mas sua aparência é ainda mais surreal. Seu corpo é coberto por extensões que se assemelham a folhas, ajudando-o a se camuflar entre as algas. Apesar de sua aparência delicada, ele é um sobrevivente nato, adaptado para viver em um ambiente cheio de predadores. A perfeição de sua camuflagem é uma prova de como a natureza pode ser tão criativa quanto nossa imaginação. E o que dizer do axolote, conhecido como o monstro aquático ou no idioma asteca? Esse anfíbio peculiar, nativo do México, tem algo realmente mágico, ele nunca atinge a fase adulta no sentido tradicional. Ou seja, mantém características juvenis durante toda a sua vida. Além disso, possui uma habilidade de regeneração que parece superpoder e pode recriar membros, órgãos e até partes do cérebro. Sua aparência, com suas brânquias externas que parecem chamas, é tão diferente que muitos o comparam a um dragão em miniatura. Ele é uma prova viva de que, às vezes, as criaturas mais extraordinárias são encontradas nos lugares mais inesperados. Vamos agora para um animal menos conhecido, mas igualmente fascinante, o dragão azul. Esse pequeno molusco, também chamado de Glaucus atlanticus, é encontrado flutuando nos oceanos tropicais. Apesar de seu tamanho diminuto, ele tem uma aparência que rouba a cena, um corpo azul brilhante com detalhes prateados que lembram uma criatura mítica. Mas o que realmente o destaca é sua estratégia de sobrevivência. Ele se alimenta de águas vivas venenosas, armazenando as toxinas em seu próprio corpo. Ou seja, ele se torna ainda mais perigoso do que suas presas. Um pequeno dragão do mar que prova que tamanho não é documento. Outra criatura impressionante é o lagarto basilisco, também conhecido como o lagarto Jesus Cristo. Ele pode não soltar fogo, mas tem uma habilidade quase sobrenatural, ele corre sobre a água. Isso mesmo! Com suas patas traseiras adaptadas, ele consegue se mover rapidamente sobre superfícies aquáticas, fugindo de predadores com uma agilidade impressionante. Sua capacidade única, combinada com sua aparência exótica, faz dele um dos répteis mais fascinantes do mundo. E, por fim, chegamos ao peixe-dragão das profundezas, um habitante das zonas mais escuras do oceano. Ele pode não ter escamas brilhantes ou asas, mas sua aparência é assustadora. Com dentes afiados, um corpo alongado e órgãos bioluminescentes, ele parece um monstro saído de um conto de terror. Sua luz é usada tanto para atrair presas quanto para se comunicar. Viver em um ambiente tão extremo o transformou em um dos predadores mais bem adaptados do oceano profundo. Esses animais incríveis nos mostram como a natureza pode ser surpreendentemente criativa, fazendo-nos lembrar das lendas mais fantásticas que a humanidade já contou. A verdade é que, mesmo sem o poder de cuspir fogo ou voar grandes distâncias, essas criaturas nos oferecem uma visão fascinante de como a vida na Terra pode ser ainda mais maravilhosa e cheia de mistérios do que imaginamos. E há muitos outros seres incríveis espalhados por todos os cantos do planeta, que, à sua maneira, têm características que podem ser facilmente comparadas às de um dragão. O pangolim, por exemplo, é outro exemplo impressionante de como a natureza pode criar animais com aspectos únicos. Com sua armadura de escamas, o pangolim lembra a descrição de um dragão em sua forma mais protetora. Quando se sente ameaçado, ele se enrola em uma bola, protegendo suas partes vitais, como um verdadeiro guerreiro. No entanto, ele não é uma criatura agressiva, ao contrário, ele é uma presa delicada para muitos predadores, mas suas escamas duras e seu comportamento defensivo o tornam quase imbatível. Em um cenário mais exótico, temos o peixe-lua, que é uma das criaturas marinhas mais impressionantes e misteriosas. Sua aparência arredondada e grande faz com que ele se pareça com uma criatura fantástica do fundo do mar. Embora ele não seja um dragão, sua presença é imponente no oceano, com seu comportamento peculiar e uma vida cheia de aventuras subaquáticas.
O peixe-lua pode ser visto nadando lentamente perto da superfície dos oceanos tropicais, lembrando um enorme disco que flutua com graça. Seu corpo maciço e as proporções nada comuns são, sem dúvida, algo que cativa qualquer observador. Outro animal que muitos podem não associar de imediato a um dragão, mas que, com um olhar atento, se destaca por suas características, é o guanaco, um parente da lhama. Esse animal, nativo das regiões montanhosas da América do Sul, tem uma postura majestosa e um olhar sereno, que faz com que muitos se sintam como se estivessem diante de uma criatura mítica. Sua natureza elegante e suas longas pernas o tornam uma presença imponente na paisagem, como um guardião das montanhas, vagando silenciosamente em busca de pastagens. Além disso, os chacais também podem ser vistos como pequenos dragões da savana. Com sua astúcia e habilidade para sobreviver em diversos habitats, os chacais são os verdadeiros sobreviventes das regiões selvagens. Sua habilidade de caçar de forma colaborativa e de se adaptar a mudanças de ambiente os torna criaturas fascinantes, quase como personagens secundários em uma história épica de fantasia. Agora que você conhece esses incríveis dragões da vida real, é impossível não se maravilhar com a criatividade da natureza. Cada um deles nos mostra que o mundo ao nosso redor é tão mágico quanto as histórias que inventamos. Então, qual deles você achou mais parecido com um dragão? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também ama explorar as maravilhas do reino animal.